Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Pode Perfeita. Aqui você pode se sentir perfeita. E se tiver alguma coisa te incomodando, pode ficar tranquila porque a gente está trazendo várias possibilidades para que você sempre se sinta melhor com você mesmo. Você comece realmente a se gostar do jeito que você é, mas melhorar aquilo que te incomoda. Essa é a nossa maior proposta aqui. Inclusive, a Perfeita Plástica selecionou ali com todo carinho, com todo amor, profissionais que vão ajudar, acima de tudo, a entender aquilo que eu posso ou não posso. Quando a gente fala de cirurgia plástica, é muito comum achar que pode tudo ou que não pode nada. Então, a partir de agora, você vai ter a oportunidade de tirar suas dúvidas aqui no Pode Perfeita. Aliás, a gente começa batendo um papo sobre nariz, doutor. Isso. Vamos falar sobre nariz. Deixa eu apresentar para vocês. Obrigada pela tua participação, doutor Carlos. E ele é especialista em cirurgia plástica, especial nariz, né? Exatamente. Como é que funciona? Quem pode? Quem não? Tem um monte de pergunta. Tá chegando perguntas, inclusive. Como é que funciona a cirurgia, doutor? Quero fazer uma cirurgia para corrigir, por exemplo, sabe aquele nariz de batatinha, um pouquinho mais alargado? Posso. Ou quero fazer uma cirurgia porque tenho dificuldade em respirar. O que é que pode e o que é que não pode? Vamos partir desse princípio, que aí depois a gente vai falando um pouquinho mais. Boa noite, Verena. Bom, vamos começar então. Eu gosto muito da cirurgia de nariz. Eu acho que o nariz é uma área tão pequena no nosso rosto, assim, mas com grande significado, exatamente, né? mas é que assim, ela é central, ela traz a visão direto para ela. Então é algo que é realmente apaixonante quando a gente entende exatamente o nariz e a sua funcionalidade. Quem que pode operar nariz? Praticamente todo mundo, tá? Existem alguns critérios aí que a gente coloca, né, para poder falar assim, ó, posso operar nariz ou não posso operar nariz? Então vamos começar primeiro nessa parte, assim. Eu ouvi falar, por exemplo, alguém me comentou aí esses dias que tem um sobrinho com 10 anos que o nariz está entortando. Uhum. Será que ele já pode operar? Mas só uma pergunta para a gente. Está entortando? É possível? A criança nasce com um formatinho no nariz, seus 10, 11, 12 anos, pode começar a mudar esse formato do nariz, doutor? Pode. Toda criança que a gente vê tem um nariz bonitinho. Sim. Pode ver lá que ele é bonitinho, né? Tudo Então, perfeitinho. assim, é retinho, bonitinho. Mas o que acontece? Tá? O nariz, ele é composto tanto de osso quanto de cartilagem. E conforme a gente vai crescendo, né, seja na infância, na adolescência, o osso e a cartilagem vai acompanhando esse crescimento também. Uhum. Então, a gente vê que a partir ali dos 8, 10 anos, mais ou menos, conforme vai tendo crescimento facial, o nariz ele cresce e às vezes ele cresce mais do que o restante dos ossos da face, ou cresce menos, ou tem alguma alteração ali. Então, como é que funciona, né? Então, a gente percebe ali, por exemplo, que uma criança de 10 anos, 11, 12 anos, começa a ter uma alteração no nariz, e a gente vai acompanhando esse crescimento durante a adolescência, e a gente consegue observar que realmente tem uma alteração, né? E aí são várias que podem acontecer. Às vezes é aquele dorsinho que fica um pouquinho mais elevado, às vezes a ponta que fica aquela ponta batatinha, tudo isso. Quando, então, que seria o momento indicado de poder operar, né? Então, sabendo que vai crescer o osso e a cartilagem até mais ou menos a adolescência, a gente não opera um nariz numa criança, né, mais jovem, assim, a não ser que seja 10, por algum caso 11 anos, não. Exato, a não ser que seja por algum caso de trauma, que a gente vai fazer uma Sim. reconstrução. Então, a gente vai ter que esperar o crescimento final do osso nasal e do osso da face, seja maxila, né? E da cartilagem. Isso acontece geralmente nos meninos ali ao redor dos 16 anos, tá? Dos 16 anos. E das meninas, isso acontece geralmente 2 anos a partir da menarca. E a menarca é a primeira menstruação. Tá? Então, a gente sabe que nas meninas teve a menstruação, a partir de 2 anos mais ou menos já tem ali o encerramento desse crescimento, né? Do osso do nariz e do osso da face, né? Claro que tem algumas alterações que vão continuar acontecendo aí conforme a gente vai envelhecendo, mas a partir desse momento já é um momento que já está apto para a gente poder fazer a cirurgia de nariz. E aí fica aberto para qualquer tipo de pessoa, claro, salvo as restrições aí que a gente sabe que acontece, mas qualquer pessoa então pode fazer. Homens, mulheres, desde que sejam adultos e já tenham essa formação. Exato. Né? Existem as contraindicações Sim. próprias de cada um, que daí a gente vai acabar avaliando numa consulta, mas não existe uma contraindicação absoluta, assim, universal, que fale, não, você não pode operar o nariz. Pode sim. Tá, agora, é muito comum hoje pessoas quererem ou aumentar um pouquinho ou diminuir o nariz. Como é que funciona essa cirurgia, doutor? O ato em si da cirurgia, o pós-cirurgia, é possível também, no meu caso.
Ah, doutor, quero diminuir o meu nariz. Aí depois, de repente, eu mudo de ideia. Quero aumentar um pouquinho porque eu acho que ficou muito... Isso existe? Existe, né? Assim, o que acontece? Tem algumas pessoas que têm uma característica de nariz e às vezes ela não gosta. E ela fala assim, chega pra gente e fala assim, eu queria mudar alguma coisinha, queria diminuir um pouco o dorso, fazer alguma coisa assim. E às vezes a gente faz essa cirurgia, mas o paciente ele não se sente, ele não consegue se ver. Ele perde a identidade. Então, algumas vezes acontece isso, né? Então, o que a gente percebe? Tem algumas etnias, alguns pacientes que têm descendência, né, de alguma etnia, alguma região do globo, que eles procuram a gente para fazer uma cirurgia de nariz e falam assim, olha, eu quero mudar alguma coisa, mas eu não quero perder minha identidade. Então, às vezes são mudanças sutis que a gente vai fazer. Então, sim, a gente consegue diminuir, a gente consegue aumentar. Claro que tudo depende de uma avaliação. Sim. Tudo vai depender assim, olha, mas eu consigo reduzir até um certo ponto. Tá. Não consigo reduzir tudo. Se chegar para mim, eu falo, nossa, eu quero que eles fiquem extremamente baixo. Vou avaliar, a gente vai passar por uma avaliação, vai ver se realmente tem condições de atingir essa expectativa. E aí é uma conversa entre cirurgião e paciente para a gente poder falar assim, realmente dá para conseguir atingir esse objetivo ou não, né? E aí a gente consegue chegar num limite que é igual para todo mundo, assim, num consenso. Agora, se eu estiver errada, pode me corrigir, doutor. Para mim, o que é extremamente importante é essa conversa ida e vinda mesmo, né? Porque eu imagino que, especialmente quem quer consertar o nariz por algum incômodo, é a qualquer preço, no sentido de eu quero desse jeito e não aceita, de repente, a opinião do médico. Então, tem que se ter esse consenso ali de comum acordo. Não dá para ser só o que o médico quer ou só o que o paciente quer, né? A gente está vendo uma mudança no mundo em todas as áreas, não só na medicina, né? Então, tudo está muito maleável hoje em dia, né? Antigamente, era muito assim, a minha opinião é essa e eu sou o especialista e é assim que tem que ser. Hoje está tudo mudando, né? Então, seja desde a... Ai, graças a Deus, né? Graças a Deus, eu prefiro essa mudança, exatamente. Gente. Então, hoje em dia, é uma via de mão dupla, né? Então, assim, você vai me mostrar o que você quer de objetivo, eu vou te falar o que eu consigo atingir desse objetivo e a gente vai chegar num consenso. A gente vai chegar ali num denominador comum, né? Eu acredito que o resultado nessa condição fica exatamente perfeito. Fica, né? Claro. Claro que toda cirurgia tem os seus, né, a sua evolução. Sim. Mas quando a gente consegue chegar num resultado comum para os dois, todo mundo fica satisfeito. O paciente fica satisfeito, o cirurgião fica satisfeito. Então, eu acho que o principal, não só da cirurgia do nariz, né, mas aqui falando na cirurgia plástica como um todo, eu acho que o principal é os dois, né, os dois conversarem, os dois chegarem no mesmo consenso e os dois tentarem atingir o mesmo objetivo. O cirurgião com a técnica, com os cuidados, né, com o conhecimento, o paciente com os cuidados pré-operatórios, cuidados pós-operatórios, seguir à risca tudo aquilo que foi orientado, para a gente, depois de um tempo, a gente vir lá no longo prazo e falar assim, realmente era isso que a gente queria. Era aí que a gente queria chegar. Agora, me diz uma coisa, doutor, a gente está falando sobre estética, né? Mas a rinoplastia também é indicada para quem tem dificuldade para respirar? Seja lá qual for a dificuldade, pouca, muito, a média, ela é indicada? É indicada. Aí o que acontece? A gente precisa fazer uma divisão, né, de quais são os problemas. A gente costuma dizer que a rinoplastia ela pode ter um caráter funcional, e aí a gente vai estar tratando principalmente desses problemas funcionais, sejam respiratórios, né, ou infecções de repetição, ou pode ser só o caso estético. O que seria uma infecção de repetição? Por exemplo, paciente que tem sinusite crônica. Ok. Então entra em uma sinusite, toma antibiótico, melhora. Entra numa sinusite, toma antibiótico, melhora. Né? Então, nesses casos, ou às vezes o paciente que tem obstrução nasal, né? Quem não tem obstrução nasal? Pode perguntar para qualquer um aqui que vai falar assim, nossa, mas esse lado aqui não respira muito bem. Esse lado aqui, quando eu deito, esse lado piora. Então, assim, todo mundo tem um lado que não é muito bom. Tem gente rindo aqui no estúdio. Você tem, né? Tem. Lá, todo mundo, viu? Então, assim, todo mundo tem. É verdade. Então, assim, a gente, quando vai fazer uma avaliação da cirurgia, a gente sempre pergunta para o paciente, pergunta como é para respirar, né? Então, o paciente vai falar assim para a gente, eu tenho uma dificuldade para respirar desse lado. Ou quando eu deito de tal lado, né? E aí a gente vai investigar qual que é o problema que ele tem para ver se a gente consegue resolver isso só na rinoplastia ou se eu preciso associar algum outro procedimento funcional para poder resolver esse problema. Então, por exemplo,
Se ele tem obstrução respiratória, então assim, um lado não respira muito bem, aí eu posso ver qual que é o problema. Será que é o desvio de septo? Se o septo for desviado, perfeito. às vezes eu consigo corrigir o septo na cirurgia, resolve o problema. Será que é porque o meu corneto ele é muito grande e obstrui a passagem de ar? Se for isso, eu consigo ir lá, tiro um pedaço desse corneto e eu abro passagem por ar passar. Agora, se eu tenho um problema que é um problema funcional, por exemplo, uma sinusite de repetição, aí a gente já precisa chamar um colega otorrino, porque daí essa é uma parte dele. Ele vai lá, ele vai tratar essa parte da infecção de repetição, se às vezes é uma adenoide muito grande, que é aquela carne esponjosa que fica no fundinho do nariz. Tá? Então são coisas que a gente vai ter que examinar e avaliar antes da cirurgia para poder fazer uma indicação correta da cirurgia. Perfeito. Gente, eu não sei o nome, então eu vou falar como eu conheço, tá, doutor? Desculpe a minha ignorância. Aquele calombinho que tem aqui em cima. Eu imagino que não seja calombo, mas é possível com a cirurgia eu diminuir ou eliminar definitivamente? Perfeitamente. Esse calombinho a gente costuma chamar de giba. Giba? Giba. Tá. Né? Na verdade, o que é? Né? Aí também vai depender de uma avaliação que a gente vai fazer. Geralmente essa giba, ela pode ter um componente tanto de osso, né? Que essa parte de cima do nariz aqui é composto de osso, que são os ossos nasais. Pode ter um componente de cartilagem também. E aí é cartilagem mais aqui de baixo. Então, inclusive, quem estiver em casa, nossa, eu quero palpar, nunca palpei o nariz, né? Passa a mão no nariz, você vai sentir que tem uma diferença de relevo. Tem uma parte que é um pouquinho mais dura aqui na lateral. Aqui. Isso. Tá. E daí você vê que ele faz assim, ele vem assim e cai. abre. Essa é a transição do osso para cartilagem. Ok. Senti. Né? Senti agora. Viu? Dá E pra não é calombo, sentir. gente, é giba. É Agora giba. aprendi. É giba. Sou chique, agora eu vou falar giba. Aqui, ó. Senti. Deixa eu virar aqui de lado, ó. É exatamente aqui, Exatamente. né, doutor? E essa é a Perfeito. transição do osso para cartilagem. Quando a gente está tratando da giba, né, então eu vou avaliar se isso é só o osso, se é só a cartilagem ou se é o mais comum, que é os dois. Pode ser os dois. Pode ser os dois. Isso acontece geralmente E porque... esteticamente, se for os dois, é maior ou menor? Ou... Não, é Independente, diferente, é tá. de cada um. Tá. É de cada um. O que acontece geralmente? No crescimento da face, por isso que a gente espera a face crescer para poder operar, às vezes o septo, ou ele cresce mais, ou ele é empurrado para uma estrutura lá de baixo e ele empurra para cima. E aí ele empurra um pouquinho o osso também, por isso que dá essa giba. Entendi. Por isso que eu não opero com 10 anos. Entendi. Porque se eu operar com 10 anos, a face vai continuar Probabilidade crescendo. de operar com 18 vai ser Exatamente. gigantesca. E aí eu já vou ter feito uma cirurgia antes, né? Vai ser uma cirurgia mais complexa. Então, assim, para corrigir a giba, não vou falar que é simples, mas dá para corrigir, é tranquilo. A gente tem diversas técnicas que são possíveis para corrigir, dá para baixar. E isso, eu acho que talvez seja uma das principais queixas do nariz que a gente encontra, né? O paciente chega para a gente e fala, nossa, eu tenho um dorsinho aqui que me incomoda. Aí tem que ir lá e dar uma... Agora, você é obrigada a fazer uma pergunta que talvez até te impressione, mas quando eu era criança, não, adolescente, toda cirurgia de nariz que a gente ouvia falar, o comentário, eu não sei se é assim ainda, tá? Mas eu ainda carrego isso, eu não sei, de repente, se você tem mais ou menos a mesma faixa etária de idade, né, que eu, que tinha que quebrar todo o nariz para poder consertar e ficar bonito. Como é que funciona? Quebra mesmo todo o nariz, arrebenta todo o nariz para poder consertar, doutor? Dá para quebrar e dá para não quebrar. Eu prefiro não quebrar aquela assim. Eu prefiro... Não, mas é que às vezes tem indicação de quebrar, mas é assim, é quebrar controlado. Né? Não é chegar num Já ringue... imaginou? Eu imaginava isso. Não é chegar no ringue de boxe lá e falar assim, ó, resolve meu nariz aí com o boxeador. Não, é tudo controlado, né? Então o que acontece? Existem muitas técnicas de rinoplastia e cada uma tem a sua indicação. Tá. Né? Então, o quebrar o nariz, na verdade, é uma fratura que a gente faz no osso. E a gente faz isso quando a gente quer principalmente afinar. Então, se eu tenho um dorso ósseo, né? Lembrando que aqui é a parte... Exatamente. Tá. Né? É isso aqui, aí eu né? já não Onde a gente tô falando mais dessa parte lateral aqui. Tá? Então, se eu tenho um dorso que é muito grosso... ele é muito avantajado aqui, eu faço uma fratura, por exemplo, né, uma das opções, para poder afinar. Essa fratura acontece com soco? Não, dá brincadeira. Não tem boxeador no centro cirúrgico, não tem boxeador no centro... Vamos lá para mais uma cirurgia, pode chamar o boxeador. Mas assim, ó, hoje em dia, a gente... É claro que tudo é uma avaliação. Sim. Eu vou olhar o seu nariz, vou entender qual é a sua expectativa e eu vou te falar assim, ó, eu consigo atingir tal objetivo. Tanto é que existem cirurgias de nariz que a gente não faz nem corte. É mesmo?
São as rinoplastias fechadas, a gente faz só por dentro na parte da mucosa. Mas são indicações e indicações, não é todo nariz que dá para fazer isso, né? Então, assim, cada caso é um caso. Assim como toda cirurgia plástica. Sim. Mas cada caso é um caso. Então, é claro que o mais comum, talvez, seja a gente fazer a rinoplastia tradicional, digamos assim, que é o do tipo aberto, aquela que a gente faz o cortezinho aqui embaixo. E lá a gente faz. Imperceptível depois, porque eu nunca vi uma cicatriz de Não veio porque assim, ó, eu te vejo de frente. É verdade. Né? Eu quase não te vejo assim. Então a gente conversa um com o outro sempre de frente. E a cicatriz, ela fica na parte mais fininha aqui de baixo. Então eu quase não vejo. Ok. Doutor, a gente vai chegando numa certa idade, tudo vai caindo, né, gente? E aí, claro que eu não posso deixar de perguntar. O nariz também vai caindo. Eu tenho sentido isso, gente, é sério. O nariz está dando uma caidinha, doutor. É possível fazer uma cirurgia só para levantar a pontinha do nariz? É possível. É? Ó, eu gosto, assim, não é que eu gosto de falar, mas eu sempre falo, gravidade é implacável. Cai tudo mesmo, né? A gravidade vai atingir todo mundo. Né? Então, tudo que tiver disponível para cair, vai cair. Ai, Isso que é ótima normal, notícia, né? gente. Isso é normal. O que acontece com o nariz? Né? Não é que ele vai despencar igual, né, a mama ou a face, assim. Mas algumas coisas ainda continuam crescendo, mas num movimento mais lento, num crescimento mais lento, como a cartilagem, como os ossos, mas numa velocidade muito menor do que naquela velocidade da adolescência. Né? Tá. Mas não é esse crescimento da cartilagem que faz o nariz crescer. O que acontece é que a própria pele, a própria gordurinha que a gente tem aqui, né, um ou outro tecido que tem ali, esse tecido é o que vai crescendo. Então, como o nariz ele está, vamos dizer assim, na beira do precipício, né, ele quase não tem muito o que segurar, a hora que cai, ele tem uma tendência a jogar para baixo. Então é verdade. Dá para resolver. Tá? Na rinoplastia a gente consegue resolver. A gente tem uma má notícia e a boa. A má é que é verdade. É verdade. Vai cair, Verena. E a boa é que eu tenho o Dr. Carlos aqui, Exato. que vai me ajudar. A gente resolve. Que, aliás, eu acho... Eu percebi uma alegria adicional dela. Não sei por Pois é, então. Assim, ó, já tenho o meu problema. Já sei quem vai resolver o meu problema. Pronto, tá feito. Resolvido o problema. Pode cair agora que tá tudo certo. E tudo que cair, eu já sei quem vai resolver. Já tem alguém, já, pronto. Tá tudo resolvido, gente. E eu acho fantástica essa possibilidade. Não, e eu tô rindo de feliz. E tô feliz mesmo, porque até muito pouco tempo, né, a minha mãe, por exemplo, a minha avó, não tinha essa possibilidade, não tinha esse recurso com tanta facilidade. E eu sei o quanto é importante a gente envelhecer se reconhecendo, se gostando, se respeitando, respeitando a nossa história. Se a gente pode melhorar, e existe hoje a possibilidade, com tecnologia, com profissionais especializados, por que não, gente? Por que vai ficar sofrendo? Eu disse aqui, brincando, que eu tô sentindo que meu nariz está caindo, mas se eu sentir que está caindo um pouco mais, é óbvio que eu vou procurar o Dr. Carlos. É óbvio que eu vou procurar recurso para poder melhorar a minha condição, porque a gente tem que se sentir bem, né? Exatamente. E assim, e você falou uma coisa muito importante. A gente está numa evolução gigantesca nos últimos anos, o que está tendo de conhecimento. A medicina tem evoluído. A medicina, mas o mundo está evoluindo. Né? E a medicina não está ficando para trás. Então, nos últimos anos, na última década, a gente teve evoluções de técnica, de tecnologia, de estudo, coisas que a gente não tinha há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Verdade. Então, hoje, a gente tem uma sede pelo conhecimento. Eu quero saber como é que são as coisas por dentro, muito mais do que era antes. Então, a gente está aprendendo coisas novas, a gente continua aprendendo coisas novas. E a gente que bom, continua aprendendo técnica nova. Porque às vezes assim, eu tenho uma coisa pequena, eu quero resolver com uma coisa pequena, né? Eu quero resolver com um procedimento pequeno. Vai lá e consegue resolver. É só a gente ver a gama de procedimentos que a gente tem hoje em dia disponível para poder fazer. E tá aí, né? E tá aí. Uma pergunta que eu acho bem pertinente, eu faço para quase todos os profissionais, quase todos os médicos que passam por aqui, é sobre o pós. Porque eu entendo, doutor, que toda cirurgia plástica, o pós é extremamente importante, né? Então, primeiro eu gostaria de saber quanto tempo para se recuperar de uma rinoplastia. E depois, quais são os cuidados que eu devo ter para que realmente, efetivamente, eu tenha o resultado que eu fui buscar. O pós-operatório, por incrível que pareça, não dói tanto.
mesmo fazendo a fratura Mesmo de osso. quebrando? Mesmo fazendo a fratura. Olha, doutora, né? Mesmo fazendo a fratura e eu mesmo quebrando? Já imaginaram Pode perguntar, quem já fez cirurgia de nariz pode comentar. Alguém tá? já fez aqui, gente? Também quem fez não vai contar, né? Quem já fez pode comentar, mas assim, a gente vê os pacientes... Vocês podem deixar nos comentários, Pode tá, deixar gente? escrito. Quem já fez, coloca aí pra mim, por favor, pra eu saber. Se sentiu dor ou não, Exatamente. por favor. E assim, a maior parte dos pacientes que a gente vê no pós-operatório, eles falam, não doeu. Sabe, assim, ou é uma dor mínima, coisa muito pequena. Tá? Então, o que é o principal de cuidado no pós-operatório de uma rinoplastia? Considerando que eu desmontei, vamos dizer assim, vamos dizer da rinoplastia tradicional, tá? Considerando que eu desmontei e montei o nariz e fiz a fratura, eu não posso deixar esse nariz tombar, machucar, amassar, tá? Então, Sim, como é que funciona? A primeira semana, que seria a semana um pouquinho mais complicada, mas que não é tão complicada assim, tem um pouco de inchaço, né, que a gente chama de edema, então pode ter um pouquinho de edema nas pálpebras, pode ter edema no nariz, né, pode ter um pouquinho de equimose, que é aquele roxinho que fica aqui na pálpebra por causa da fratura, que são coisas que podem acontecer, mas isso aí gradativamente vai melhorando. Mas que também não é regra. Tem Não, gente que não é faz e regra, tem fica, gente que não tem. Ok. Né? A gente deixa geralmente um curativo, que é como se fosse um gesso aqui na parte de cima do nariz, que ele vai ajudar a manter o nariz mais ou menos no lugar. É uma talinha, né? Uma tala, exatamente. É uma tala que a gente coloca aqui, né? Na parte de cima do nariz, que fica mais ou menos 1 semana, 10 dias, tá? Os pontinhos que ficam aqui embaixo também, em 1 semana, 10 dias a gente já retira. Então é uma retirada precoce de pontos, né? Justamente para evitar com que fique muito marcado. Mas a primeira semana, você já consegue voltar às suas atividades. Então, assim, o que a gente pede principal não pode deitar de lado, porque quando você deita de lado, você tem um risco de o travesseiro amassar o nariz, né? Então, assim, às vezes você está dormindo de lado e você dorme assim, aí o travesseiro pode amassar um pouquinho o nariz. Lembrando que o nariz, ele foi recém-estruturado, recém-fraturado. Então, o osso, ele ainda tem que se consolidar. Então, se eu libero o meu paciente para poder dormir de lado já nas primeiras semanas, existe esse risco de, às vezes, ele deitar em algum lugar e amassar o nariz. Por exemplo, esportes de impacto. Não, jamais. Está jogando basquete e recebe uma bolada no nariz. Não, né, gente? Não dá. Não. Então, são algumas coisas que são simples de serem resolvidas, mas quando a gente... Não é nada demais. O que talvez seja um pouco mais complicado é a questão de óculos. Porque quem usa óculos, a gente pede para não usar óculos no primeiro mês. Por quê? Porque o óculos apoia aqui. Entendi. Que aqui, naquela partezinha que a gente estava comentando. Que eu quebrei aquele osso, eu fraturei aquele osso. Então, se eu coloco o óculos aqui e ele faz um peso, às vezes o óculos ele pode afundar mais o osso de uma forma que eu não queria. Então, o pós-operatório, diria assim que é um pós-operatório bem tranquilo. Né? Na primeira semana já pode voltar às suas atividades, tudo normal, né? Depois de 1 semana a gente tira curativo, essas coisas, e depois é vida normal. Vida que segue. Agora, a gente começou falando sobre nariz, vou aproveitar, né? Óbvio. Inclusive, o que me despertou interesse no próximo assunto é exatamente o cair tudo. Posso fazer a rinoplastia junto com aquela cirurgia para dar uma levantada, que é facelift. Facelift. Posso fazer os dois no mesmo dia? Pode. Doutor, conserta meu nariz, conserta minha face, sai daqui nova. Pode, mas tem critérios. Tá? Por quê? Por que eu digo que tem critérios? Primeira coisa que a gente tem que pensar é na segurança. Seja na segurança do procedimento, na segurança do paciente. Né? São 2 cirurgias que são cirurgias longas e trabalhosas. Porque aquilo que eu disse, né? A gente está tratando da face. E a face é a principal área exposta, é a principal identidade que a gente tem. Verdade. Então eu preciso ter o máximo de cuidado quando eu vou operar a face de alguém. Então eu preciso ter a máxima cautela para poder entregar, além do melhor resultado, né, a melhor cirurgia em relação à segurança. Então quando eu faço o facelift, e aí o facelift eu posso associar tanto a questão... Vamos só explicar um pouquinho o que é o facelift é assim, doutor. A gente envelhece, né? E a tendência é que o nosso rosto, a nossa pele, a nossa gordurinha que a gente tem lá dentro, ela caia. E ela faz isso, vai caindo, fica aquela bochechinha aqui do lado, que a gente chama de bulldog, né? Nossa, que é o jaw. Vai ficar assim, ó. Exatamente. Eu já tô com a bochechinha, tá começando a aparecer. O pescoço cai, né? Vamos colocar o pescoço fica aquela papada. Então, assim, o facelift, nós vamos terminar visa... assim agora. A gente vai ficar até o final assim, ó, todo mundo assim. Então, a ideia do facelift... Né, seja o lifting de pescoço, o lifting de face, é reposicionar as estruturas
que escorregaram. Tá. Porque as coisas caem. Caem. Eu digo que a gente vai tomar banho, quando sai do banho já perdeu mais um pouco de colágeno. Exatamente. Então, tem assim, jeito. cai, ainda mais água quente, aí não pode tomar banho com água quente. Ah, é? A piora, é É verdade. mesmo, olha, gente, tá vendo mais uma informação? Não, porque então, daí água a pele sofre mais na água quente, né? Então tem que ser uma água morna. de morna para fria. Né? Mas isso a gente deixa para um próximo capítulo. Me interessa, depois a gente volta a falar sobre esse assunto. Mas assim, o que é o facelift? Né? É uma cirurgia que eu consigo associar tanto o tratamento do pescoço quanto o tratamento da face. Né? E eu posso associar também a parte da fronte, que é o frontal. Então, às vezes, o paciente também tem aqui uma queda de supercílio, eu consigo tanto levantar nessa parte aqui quanto nessa parte aqui. Então, é uma cirurgia complexa, é uma cirurgia longa. Né? Longa quanto tempo? Uma Depende cirurgia muito dessa? de quem está fazendo, mas aí é uma questão de umas 6, 8 horas, dependendo De da 6 a 8 horas? dependendo da quantidade de procedimentos que eu associo. Então- A gente está falando sem pensar no nariz. Sem pensar no nariz. Só Uau. a cirurgia de face. Porque eu vou tratar o pescoço, Tá. eu vou tratar a face, eu vou tratar a pálpebra, que é comum a gente associar a parte de pálpebra junto com essa cirurgia, né? Às vezes, dependendo, eu vou tratar a questão do supercílio, que eu vou dar uma erguida, né? Então, assim, são muitos procedimentos que a gente associa na mesma cirurgia. E pensando que numa cirurgia de nariz, que não é nada simples, é uma cirurgia super complexa, e dependendo do grau de dificuldade, é uma cirurgia que pode levar, às vezes, 5, 6, até mais horas. Como que eu vou somar uma cirurgia de 8 horas com uma cirurgia de 6 horas e vai me dar 14 horas de cirurgia? Eu imaginei que a rinoplastia era uma cirurgia mais rápida. Tem algumas que a gente consegue resolver mais rápido quando o problema é menor. Tá. Então, assim, se eu tenho uma queixa menor que eu sei que eu vou conseguir resolver, às vezes, só dando um ponto numa cartilagem ou coisa assim, é uma cirurgia mais rápida. Só que mesmo assim, a maior parte, pelo menos, das cirurgias, das rinoplastias que a gente vai fazer, que a gente vai tratar tanto a questão de osso, de septo, de cartilagem, é mais ou menos umas 4, 5 horas. Varia muito de quem está operando, né? Varia muito do nariz, mas é mais ou menos isso. Dá para associar as duas cirurgias. Por exemplo, se eu vou fazer o facelift, né, e eu tenho algo muito pequeno para fazer no nariz. Entendi. Que às vezes eu nem preciso abrir o nariz, eu consigo só fazer uma dissecção por dentro, eu vou lá e consigo tratar essa cartilagem e reposiciono no lugar. Aí dá para fazer. Mas não é muito comum a gente associar essas duas cirurgias por causa do tempo cirúrgico Muito e da tempo. complexidade. É muito tempo mesmo cirurgia. Não imaginei que era todo esse tempo, não. Imaginei que era uma coisa mais... Deita aqui, doutor Cap. Pronto, tá ótima, tá linda, jovem. Aí é que eu falo, gente. Tá aí a importância de você saber, ter conhecimento. Porque tem muita gente que quer milagre, né? Quer fazer tudo de uma vez e não necessariamente é bacana, o resultado vai ficar do jeito que você gostaria. Então, pontos que para mim são extremamente importantes, essenciais, na verdade. Primeiro, ter parceria em um lugar, e a Perfeita Plástica está pronta para te atender nesse sentido, onde você, de fato, tenha todas as possibilidades. Não é uma, são várias possibilidades entre médico e paciente, como a gente disse aqui. Então, não é só uma questão do que você quer, é do que pode ser feito mesmo. Exatamente. Meu sonho é entrar numa sala de cirurgia, fazer o lift, fazer o nariz. Não dá, né? E a gente tem que respeitar isso, especialmente quando se fala de rosto. Exatamente. Não é a qualquer preço, não é a qualquer custo. É muito sério qualquer cirurgia e o rosto é a nossa identidade, é a maneira como você se vê. Então, a Perfeita Plástica está prontinha para poder te ajudar nesse sentido de te explicar, cuidar, fazer com que você entenda o que é possível, o que não é, o que dá, o que não dá naquele momento. Isso é fundamental, né, doutor? Com certeza. Não dá para a gente colocar de baseada e tá tudo certo. Eu de verdade imaginei que seria muito mais rápido uma cirurgia dessa. E se eu vou em um lugar que me diz, tá tudo bem, eu faço os dois, eu não vou nem perguntar quantas horas eu vou ficar lá Exatamente. dentro. É uma questão de segurança. Né? Segurança. Então a gente preza muito por isso. segurança. Segurança. Né? A segurança não é minha como cirurgião. A segurança é sua como paciente. Então, todo procedimento que é longo, que agrega tempo na cirurgia, a gente sabe que isso pode aumentar ali o seu risco cirúrgico, né? Independente Perfeito. de qual seja as complicações que podem ter. Então, por isso que assim, tudo tem que ser muito bem avaliado, né? De preferência com um profissional capacitado. Alguém que saiba o que está fazendo e alguém que saiba indicar o que vai fazer. Porque se eu sei que um procedimento ele vai levar certo tempo, eu não posso associar outra coisa ali, né? Porque existe uma questão de segurança. Então, melhor não. Então, deixa para um outro momento, a gente faz primeiro a face. Me incomoda muito o nariz.
Então vamos fazer primeiro o nariz, espera, cicatriza, dá um tempinho, depois faz a face. É que eu do lado de cá, né, e no mercado digital hoje, doutor, tá tudo tão fácil, tudo tão acessível, tudo tão... Né, quando a gente fala com um médico sério que é especialista, que é dedicado, que está ali sempre tentando melhorar a condição do paciente, talvez para você seja até um absurdo quando eu digo, a gente tem que pensar na segurança e tal, mas é muito comum hoje. Infelizmente, eu fico muito triste em ver profissionais que acabam se aproveitando de sonhos, porque é um sonho, né? Inclusive, sonho esse que eu aprendi na Perfeita Plástica, que é fundamental que você cuide do sonho, que se pegue realmente no colo o sonho do paciente, porque é um sonho, às vezes, de uma vida inteira. Exatamente. E tudo está sendo tratado com tanta banalidade, gente. Tudo é possível, tudo se faz. O nosso principal objetivo aqui é mostrar para você que é possível sim, mas com responsabilidade, com seriedade, com cuidado, com abraço, porque eu estou falando da minha vida, do meu rosto, né? Então tem que realmente ter esse cuidado, né? Da mesma forma que tudo evoluiu, seja a medicina, seja a comunicação, a gente tem tanta informação. Tanta informação. Tanta é um acúmulo de informação, né? Que às vezes a gente fica confuso. Informação não é conhecimento. A gente se engana achando que eu estou muito bem informada, mas se eu não tenho conhecimento, Exatamente. não vai resolver. Não pode a gente não tem que confundir isso. Tem ali, o pé no chão para você entender o que é informação e o que é conhecimento. Conhecimento é o que a gente está fazendo aqui. E é muito diferente, muito difícil você sair da informação e ir para o conhecimento. Exatamente. Pelo excesso que tem. A informação é muito fácil. Eu te jogo uma informação e você faz o que você quiser com a informação. Mas tem gente fazendo procedimento até pelo que vê no Google. Exato. Agora, você pegar essa informação, transformar ela em conhecimento, aí é assim, demora, você tem que estudar muito em cima. Então, existe essa diferença, né? E a gente vê que hoje, principalmente nas redes sociais, há muito bombardeio de informação, muita coisa vindo. E às vezes eu quero fazer um procedimento, eu vejo tanta informação, eu fico confuso do que eu vou fazer, eu fico confuso de quem eu vou procurar, eu fico confuso como que as coisas funcionam. E tem algumas pessoas, alguns pacientes, que eles vão atrás do conhecimento para saber exatamente o que ele vai fazer. E faz toda a diferença. Toda a diferença. Agora, tem muita gente que é bombardeado pela informação e vai para qualquer lugar. E a gente nem está pregando aqui que você tem que procurar. Eu diria para você que é o lugar ideal. Se você pensa em fazer qualquer procedimento, é Perfeita Plástica. Mas o objetivo nem é esse. É fazer com que você ganhe conhecimento. Não é informação, não. É conhecimento com um Pod Perfeita para que você tome as decisões certas e realmente consiga realizar o seu sonho. É o nosso maior desejo aqui. Agora, como tudo é corpo, né? A gente já falou de nariz, a gente já falou de rosto. Doutor, não posso deixar de perguntar, que aliás é um assunto que roda aí, né? A gente está falando do digital a todo momento. Lipo. Por favor, doutor. A lipo me ajuda a emagrecer? Quero ir ali fazer uma lipinho. Doutor Carlos tem horário na agenda para amanhã, faço uma lipinho, saio magrinha, aí depois eu engordo de novo, volto e faço outra. É assim que funciona? Vou pro restaurante, janto, aí depois no dia seguinte vou... Não, imagina, né? Ia ser muito fácil. Não é? Assim, tem tanta coisa para emagrecer, vamos fazer uma lipo logo, já emagrece, né? Não. Claro que eu tô super faturando isso, mas eu já vi situações, já vi casos de pessoas que faz a lipoescultura especialmente, aí passa um tempo... passa um tempo, tô precisando fazer lipo de novo. Exatamente, não. Vou falar diretamente, lipo não é para emagrecer. Lipoaspiração não é um método de emagrecimento. Não é um método de emagrecimento. Ótimo. As pessoas procuram, às vezes falam assim, eu quero fazer uma lipoaspiração porque eu quero perder 5 quilos. Não é. O que acontece? Quando a gente faz a lipoaspiração, é comum a gente falar, olha, eu lipoaspirei 4 litros de gordura. Que as pessoas acabam relacionando a quantidade de quilos, né? Exato. Tirou 3 litros de gordura, perdi 3 quilos. Não é. Claro que a gente tira. Não é? A gente tira ali célula de gordura, é verdade, mas não é um emagrecimento, né? A lipoaspiração, ela veio para ajudar no contorno corporal. É isso. Perfeito. Então, assim, ela é um método, uma técnica que vai auxiliar vai me auxiliar a atingir o objetivo de conseguir construir um contorno corporal em alguém. Tá. Não é para emagrecer. Não. E qual é a diferença da lipoescultura para lipo HD ou é a mesma coisa? Na verdade, assim, tem algumas pequenas diferenças. Tá? A lipoescultura nada mais é do que a gente fazer uma lipoaspiração e às vezes a gente associa uma lipoenxertia junto. Então pode ser uma lipoenxertia glútea, né? Que é o que a gente mais faz, assim, seria o nosso carro-chefe na cirurgia plástica. Então a lipoescultura seria isso. A lipo HD já é uma variação da lipoaspiração, né? Que seria uma técnica mais moderna,
que eu vou fazer marcações no corpo do paciente. O que eu acho importante, né, falar aqui para todo mundo entender qual que é a diferença de uma lipoaspiração tradicional para uma lipoaspiração de definição. A lipo HD, acho que todo mundo já sabe, mas para quem não sabe, o HD é do inglês de High Definition, que nada mais é do que alta definição. Tá? Então, o que acontece? Na lipo tradicional, e foi assim que a gente aprendeu na cirurgia plástica do passado, a gente tem 2 camadas de gordura no nosso corpo, e na lipo tradicional a gente vai lipoaspirar a camada profunda da gordura. A gente não vai lipoaspirar a camada superficial. Só que daí começaram a perceber, por que fazia isso, né? Porque quando você lipoaspirava a camada superficial, ficava marcado. E tinha irregularidade, que era algo que a gente não queria ter na lipoaspiração. Ficava aquelas ondulações no abdômen. Exatamente. Né? Eu digo que quando a gente ia pra praia e via uma barriguinha... Você falava assim, fez lipo. Era chapada, mas tinha umas marcas. Lipada, que eu tô sabendo, Exatamente. né? Então, assim, era muito evidente que a pessoa tinha feito uma lipoaspiração. Verdade. Então, o que acontece? A lipoaspiração, quando ela surgiu ali, a técnica, pelo menos, era sempre fazer uma lipoaspiração na camada profunda da gordura, para eu não atingir a camada superficial e não ter esses problemas de irregularidade. Okay. Era isso. Só que daí, o que começou a perceber? Que quando eu lipoaspirava a camada superficial, eu conseguia fazer algumas marcações. E elas ficavam marcadas na pele, né? E aí que foi originando e foi surgindo o conceito da lipo de definição. A lipo de alta definição, que é a lipo HD, né? Então a lipo HD, ela surgiu, ela foi uma evolução da lipoaspiração tradicional, né? Pensando principalmente naqueles pacientes que... Daí depois a gente pode até comentar a questão da indicação da lipo HD, mas ela surgiu para aqueles pacientes que já tinham uma rotina de exercício físico, que já queriam cultuar o corpo atlético, mas não conseguia definir. Entendi. Então, assim, eu sigo uma rotina de academia, de exercício físico, de dieta, só que o meu organismo não consegue definir. E aí foi desenvolvendo, Tem como exemplo aquela pochetezinha, né? Exatamente. A famosa pochete, que tem pessoas que malham, que estão ali se cuidando o tempo inteiro e não sai. Aquilo é impregnado. Aquilo não é de Deus, não, doutor. Aquilo não sai. É impregnado aquele negócio de um jeito, agarrado ali, que não sai de direito. Aí entra a lipo HD. Aí entra a lipo HD. Perfeito. Que e aí que veio ela para poder definir. Então, assim, claro que lá no começo ainda tudo foi se desenvolvendo. Tudo que começa demora um tempinho para você conseguir chegar no objetivo ideal. Então, às vezes tinha ali um pouco de uma lipo que parecia mais artificial, né? Só que hoje em dia a gente já consegue entregar resultados maravilhosos. Que você olha e fala assim, não foi lipoaspirado. Não passou por uma lipoaspiração. Fica bem perfeito. Exatamente. A gente comentou aqui, né? Eu te perguntei sobre a rinoplastia e o lift, que não é aconselhável até por uma questão de tempo de cirurgia. Agora, a lipo, escultura e a enxertia. É enxertia que fala? Lipoenxertia. Né? Que no termo correto seria uma enxertia de gordura. E eu posso fazer os dois? Pode. Quero fazer a lipoescultura e quero mudar meu bumbum. Quero dar uma levantada no bumbum. Neste caso, eu consigo fazer. Naturalmente, porque o que acontece? Quando eu estou fazendo a lipoaspiração, eu estou retirando a gordura do organismo, né? Eu deixo ela reservada, tudo estéreo, né? Num potinho estéreo. E aí, se o desejo da paciente é utilizar essa gordura para colocar em outro lugar, eu pego essa gordura, eu preparo ela. Tem diversas formas que eu posso preparar essa gordura para fazer com que ela seja a melhor possível, a mais viável possível. Olha só, a que tenha uma durabilidade maior, e eu coloco onde eu quiser. Eu sempre imaginei que tirava gordura, só trocava a agulha. Gente, é muita ignorância. Existem diversas formas da gente preparar a gordura. E tem que ser preparado. E tem que ser preparada, tem que ser preparado. Então a gente decanta a gordura, a gente pode lavar a gordura, a gente pode colocar ela numa centrífuga para poder separar os componentes da gordura. Então, assim, dependendo do que eu quero fazer com essa gordura, eu vou utilizar uma técnica diferente. E cada técnica, por exemplo, eu quero colocar na região do bumbum. É um tipo de técnica? O que a gente mais usa geralmente é a decantação, né? A gente deixa a gordura ali, porque o que acontece? Para eu lipoaspirar, pelo menos nas técnicas atuais, eu injeto uma solução. Tá? Então essa solução é uma solução que vai me ajudar a diminuir o sangramento. Tá? Ok. Então eu injeto uma solução na área que eu quero lipoaspirar. Então depois que eu lipoaspiro, que eu retiro essa gordura,
ela vai vir com uma parte dessa solução. E eu não quero colocar essa solução de volta no organismo. Entendi. Então eu separo a gordura dessa quantidade dessa solução, tudo, ou às vezes até algumas células de gordura que se romperam e eu não quero utilizar elas, eu separo elas para poder utilizar. A decantação, ou mesmo a lavagem com soro fisiológico, assim já é o suficiente para a gente poder retirar uma gordura pura o suficiente para poder ir para enxertar no glúteo, por exemplo. Eu estou perguntando mais por curiosidade mesmo, porque eu acho bem interessante. Quanto mais conhecimento a gente, melhor. Você pode ter certeza que vai ser melhor para quem quer fazer esse tipo de procedimento, que é a lipoescultura. Temos perguntas? Sim. Qualquer pessoa, qualquer lugar pode ser enxertado gordura? Boa. Qualquer lugar pode ser enxertado Tipo gordura. rosto, é possível? Totalmente Tipo o possível. rosto. Em tese, qualquer lugar você pode enxertar. A gordura, tem estudos recentes, né, que estão demonstrando que a gordura ela é uma célula que a gente só acha assim, né? Nossa, mas a gordura eu vou jogar fora. Mas a É gordura... o que eu imaginei. Não, a gordura tem muitas células troncos que a gente consegue trabalhar nelas e utilizar essas células tronco para diversas coisas. Por exemplo, rejuvenescimento facial. É mesmo, doutor? Mas, como? Existe uma técnica que Tá a gente vendo? Ó, vai... todo mundo odeia gordura, gente. Vamos mudando Não. esse conceito. Mas né? a gordura é uma célula do nosso corpo extremamente versátil. Extremamente versátil. E isso só veio por causa do conhecimento. Então, as pessoas estudaram a gordura, estudaram a célula de gordura, viram o que tinha nela, falaram assim, será que não dá para aproveitar? Vamos aproveitar, e dá para aproveitar. Então, existe uma forma, uma técnica que a gente pega essa gordura e transforma e quebra ela até ela ficar tão pequenininha e a gente chama ela de nanofat. E o nanofat a gente pode utilizar para rejuvenescimento facial. Então, por exemplo, a gente pode fazer já ouviu falar daqueles derma roller, né? Que são aqueles roller que a gente usa para poder fazer fratura na pele e a gente passa o nanofat na pele e isso ajuda a fazer um rejuvenescimento facial. Isso é utilizado hoje? Sim. É comum? Sim, comum. É mesmo? Não é tão comum porque ainda está em crescimento, mas é algo que é comum. Eu posso utilizar a própria gordura que eu tirei para fazer preenchimento facial. Então, se você faz preenchimento com ácido hialurônico, a gente sabe que o ácido hialurônico vai durar ali 1 ano e meio, 2 anos. O preenchimento com gordura, ele dura para sempre, porque a gordura é do seu corpo. Uau! Pra Tem tirar mais? essa flacidez, Ah, tá, possível aqui, usar é. a enxertia no rosto? Pois é, a gente consegue tirar aquela flacidez, ó, o famoso bulldog, né? Vai caindo aqui. É possível com a gordura? Depende do grau de flacidez. Tá? Alguns tipos de grau de flacidez até dá para atenuar. Né? Então, por exemplo, assim, eu consigo atenuar um pouquinho o bigode chinês. Se eu tenho, às vezes, uma pálpebra inferior aqui com um sulco muito evidente, eu consigo dar uma atenuada fazendo um preenchimento. Só que diferente do ácido hialurônico, a gordura ela não tem um poder, ela não é dura, ela é molinha. Então, ela não consegue fazer aquele efeito de sustentação que o ácido hialurônico faz. Por ser um denso, né? Por ser denso, por ser um material diferente. Tá? Então, o que eu consigo fazer? Eu consigo dar volume na região malar, né? Que é o top model look, que a gente chama, fica aquele malar bem preenchido, bonito. Eu consigo... E que é uma das coisas que a gente vai perdendo também. Vai perdendo também, porque também essa gordura daqui, ela, além dela perder volume, ela cai. Né? Então, assim, são coisas que a gente consegue associar. Já a questão do jaw, que é o bulldog, dependendo, às vezes tem que fazer um preenchimento aí com ácido hialurônico, né? Para poder colocar aqui, preencher e dar uma erguida. E dependendo do grau de flacidez, às vezes só com cirurgia. Então, mas eu não imaginei de verdade, eu não sabia dessa técnica. Para mim dá para fazer assim, a gordura é extremamente versátil. Então, se a gente vê muito na rede social, tá tirando gordura e colocando no glúteo, mas eu posso colocar no rosto, eu posso preencher, eu posso transformar essa gordura num produto que vai me ajudar no meu rejuvenescimento de pele. E isso ajuda, a gente vê. Ou seja, a gordura não é seu inimigo número 1. Sempre foi o meu, né? Agora eu já estou pensando em ficar mais jovem com a própria gordura. Olha que maravilha, gente, o que é a tecnologia, né? O que é o conhecimento. E como que as coisas foram evoluindo, pelo menos voltando ali na questão da lipoaspiração. Como que foi evoluindo, né? Então, primeiro começou ali com marcações na pele, né? Então, na parte do abdômen, para a gente poder ver aquela definição. Porque como é que funciona, né? Vamos pensar numa pessoa magra que vai na academia. A gente consegue ver o desenho dos músculos, né? E assim, é bonito, porque é a anatomia do corpo que está sendo demonstrada ali de uma forma, né, super natural.
E não é todo mundo que consegue ter por questões pessoais, né? Então, cada um tem o seu organismo. Se eu começar a malhar, eu talvez não consiga ter um abdômen daquele, mas é natural de cada um. Então, além o que está tendo de novo hoje, né? O que está tendo de novidade? Que eu acho super bacana e pertinente, ia perguntar mesmo. E é uma evolução constante. Constante, né? ano após ano aparecendo coisa. Então, o que a gente consegue fazer hoje? Eu consigo pegar essa gordura e colocar dentro do músculo. E eu volumizo o músculo. Então, eu dou volume. E deixando ele evidente. Exatamente. E não tem contraindicação. Não, desculpa, não é contraindicação o termo. Não é absorvido depois. Não. Como funciona? Todo enxerto de gordura, a gente sabe que um tanto é absorvido. Porque como ele é um produto do nosso próprio corpo, ele não sofre o processo de rejeição, como se eu colocasse um produto externo, tipo uma prótese, tipo um fio ou alguma coisa assim. E a gordura, como é do nosso próprio organismo aceita a gordura. Mas a gente sabe que um tanto dela, aí varia de 30%, 40% mais ou menos, vai ser reabsorvida. O resto continua. Lembrando que a gordura tem aquele poder da célula-tronco. Então, quando a gente coloca a gordura ali em contato com o músculo, né, isso assim, são estudos que estão acontecendo, essa gordura ela pode ajudar a criar mais músculo. Então, além dela dar volume, ela pode também ajudar a estimular desenvolver o músculo, o meu próprio músculo. Exatamente. Uau. Porque ela tem aquela questão das células-troncos junto com ela. E é muito... hoje é frequente essa cirurgia, doutor? Está crescendo cada vez mais, né? Isso é o que a gente chama, né, a lipoenxertia muscular. Não é todo mundo que faz ainda, porque assim, é uma coisa que precisa de bastante conhecimento, técnica, bastante estudo, né? Mas está tendo um crescimento exponencial. E quando eu faço uma cirurgia dessa, uma enxertia dessa, a recuperação é como se fosse uma lipo, normal? Como se fosse uma lipo. Os mesmos cuidados. Exatamente. Exatamente o mesmo processo. Não muda nada. Não muda praticamente nada. É os mesmos cuidados de uma lipoaspiração. Como a gordura vai estar dentro do músculo, ela não vaza, não extravasa, não tem nada, está tudo fechado ali. É o cuidado de uma lipoaspiração normal. Uau, gente. Tecnologia é tudo, né? Temos perguntas? Sim. A indicação da lipo-HD é para quem? Não é para todo mundo, né? Como ele estava falando. Perfeito. Exatamente. A indicação da lipo-HD é para quem? Se é para todo mundo. Qualquer pessoa pode fazer. Infelizmente, doutor, eu não. quero deixar meu abdômen agora trincado. É possível? Infelizmente, não. O que a gente está fazendo hoje em dia é assim. A lipo-HD ela surgiu justamente para isso, né? Para aquele paciente que tem um perfil de atleta, que quer deixar ele mais marcado, né? Para esse paciente a gente faz a lipo-HD. Só que a gente tem algumas variações da lipo-HD, que daí não seria uma lipo de alta definição, mas a gente pode dizer como seria uma lipo de média definição, tá? Que a gente consegue associar alguns conceitos da lipo-HD num paciente que não é atleta, tá? Então, um paciente que é atleta, que não consegue definir, através da lipoaspiração de definição, eu consigo dar uma definição para ele e realçar os músculos que ele já tem. Isso é uma questão importante. Agora, parece um paciente que está um pouquinho acima do peso. Ah, doutor, eu quero fazer lipo-HD. Não dá. Primeiro que tem que ter um IMC adequado, né? Aí o IMC, que é um cálculo que a gente faz, geralmente ali tem que estar ao redor do 25, tá? Que é o limite superior ali da normalidade, tá? E aí esse paciente, se ele estiver acima do peso, não é indicado... se estiver muito acima do peso, não é indicado nem a cirurgia. Nenhuma. Não é indicado a lipoescultura. Nenhuma cirurgia. Porque está acima do peso, aumenta o risco de complicação. Se ele está um pouco acima do peso, a gente pode conversar e ver o que dá para fazer, né? Então vai depender muito do cálculo ali que a gente vai fazer, né? Para ver se tem indicação de fazer a cirurgia ou não. Eu acho super importante, inclusive eu perguntei sobre isso, porque está sendo muito vendido lipo-HD. Eu vou fazer uma lipo-HD, vou fazer uma lipo-HD. E não é para todo mundo lipo-HD, né? O que a gente faz? A gente coloca alguns conceitos da lipo-HD no paciente que não é aquele paciente atleta. Então, por exemplo, eu consigo fazer uma definição de lombar, né? Que é algo super bonito, que é um conceito de lipo-HD. Eu consigo fazer a volumização de glúteo. Então, quando eu associo a definição de lombar com uma volumização de glúteo, eu consigo dar uma definição.
Entendi. E aí tá a lipoaspiração de definição, né? Quando eu passo para a parte do abdômen, por exemplo, eu consigo fazer uma marcação ali da linha semilunar, que é aquela marquinha lateral que a gente tem no abdômen, né? Quem é mais magrinha, mais evidente. Então, assim, não é aquela lipo de alta definição, mas eu estou trazendo conceitos da lipo de definição para uma lipoaspiração normal. E que associada à lipoaspiração normal, o resultado fica super bacana. Exatamente. Fica melhor do que se fosse só a lipoaspiração, a lipoescultura, né? Claro. Quando a gente consegue ter, né, um caso bem selecionado, um paciente que se cuida, que está dentro do peso ali, da expectativa de peso, tudo, mas ele não quer que seja definido. Não é todo mundo que quer ficar definido, né? Às vezes só quer uma marca delicada, suave, algo que fica bem natural, né? Então a gente consegue fazer isso. Uau, é incrível, né? Quanto mais a gente conversa, mais dá vontade de falar, mais perguntas aparecem, porque realmente é um assunto que estende muito. Exatamente. As possibilidades que a gente tem hoje, os recursos que a gente tem hoje para ter o corpo que a gente sempre sonhou, né? E não necessariamente é só por um fator estético. A gente até comenta que tem vários casos, especialmente mulheres que tiveram filhos, que acabam... O corpo da gente muda completamente, doutor, depois de ter filhos. Por mais cuidado, ou mesmo que a genética seja muito boa, que você não tenha flacidez de pele, que o teu corpo muda. É inevitável. E aí vem o recurso da lipo HD, da lipoescultura, que pode transformar, inclusive trazendo muito mais segurança para essa mulher. Eu acho fantástico tudo isso. E a tecnologia evoluiu tanto, que, por exemplo, hoje a gente tem equipamentos que vão ajudar na retração de pele, que é o laser, que é o Renuvion, que é o Body Tight, que é o ergoplasma. Que ajuda bastante. Então, quando antes eu tinha um paciente que tinha uma indicação, por exemplo, de fazer uma lipoaspiração associada a uma abdominoplastia, hoje, dependendo do grau de flacidez, eu consigo tirar a abdominoplastia da proposta cirúrgica, associar uma tecnologia para ajudar nessa retração de pele e fica tudo bem. Então, assim, eu consegui evitar uma abdominoplastia pela associação de uma tecnologia. Por isso que é importante você estar no lugar certo para realizar o seu sonho, para realmente ganhar conhecimento em relação àquilo que você precisa. Não é só o que a gente quer, é o que a gente precisa. Exatamente. E aí entra de novo, gente, a Perfeita Plástica, né, que está há tanto tempo no mercado e que realmente abraça os seus pacientes, que tem esse começo, meio e fim. Não é só começo e meio. O fim fica com você. É um começo, meio e fim de tratamento, é uma parceria ali, porque a gente está falando de corpo, de vida, de saúde. É uma grande parceria que você faz com uma empresa que, acima de tudo, respeita você e, olha, pode ter certeza, eleva o seu sonho. Faz a diferença. Com certeza. Eu falo que cirurgia plástica é incrível, a tecnologia é maravilhosa, está tudo a nosso favor, mas depende de onde você vai e com quem você faz. Gente, faz toda a diferença. E tem que ter essa responsabilidade, sim. A responsabilidade é sua, em ter cuidado. E volto a dizer, tá? Eu super indico a Perfeita Plástica, mas eu não estou falando que você tem que ir lá. O que eu estou dizendo é que você tem que ganhar, sim, conhecimento em relação à realização do seu sonho, porque é muito sério, não é a qualquer preço, não é com qualquer um, não é em qualquer lugar. É a sua vida, é a sua saúde, é o seu sonho. Tem que ser respeitado. Perfeitamente. Né? É isso mesmo. E, doutor, como agradecer, né? Que bate-papo incrível. Aprendi um monte de coisa. Já entendi que dá para fazer o nariz, dar uma levantadinha aqui, usar minha gordurinha aqui, que já não é minha inimiga número 1. Né? Gordura não. Foram não vários. Mas eu vi que você ficou triste quando ele falou que não dá para deixar a barriga de tanquinho. Mas tá tudo bem, amigo. Você não precisa me lembrar desse detalhe. Tá tudo bem, gente. O Pod Perfeito é pra gente se sentir perfeita do jeitinho que você é, mas melhorando sempre a sua condição. E se não dá para fazer a barriga que você me lembrou, tá tudo certo, eu vou fazer o nariz, eu faço aqui e é assim que a gente vai. E são pequenas coisas que a gente faz ali que muda completamente a nossa autoestima. Eu falo, muda completamente o jogo. E é essa a nossa proposta aqui. Muda a cabeça, né? Total. Muda. Legal, né? Claro, com certeza. A pessoa Estimulada, exatamente. A gente Exatamente. consegue se sentir mais segura, né? Como é que eu vou me sentir segura se eu não estou gostando de me ver, do que eu estou vendo no espelho? Eu não tenho como me sentir segura. Tem uma coisa que me incomoda. Todo dia você olha e olha aquele negócio. Nós falamos até sobre isso, né? Você pode até não enxergar, mas se começa a te incomodar, a única coisa que você vai enxergar na sua vida é o que está te incomodando. Ai, tem um negocinho aqui no meu nariz que tá... Você só vai enxergar esse negocinho. Amiga, amigo, não deixa nada, absolutamente nada, atrapalhar a sua autoestima, atrapalhar quem você é, a tua proposta de vida.
Perfeita Plástica está pronta para te orientar, para te ajudar, para te acolher, sem dúvida alguma. Doutor, muito, muito, muito obrigado. Tem mais perguntas? Vou pedir para o pessoal deixar aqui nos comentários. Claro. O doutor depois vai respondendo. Passem para ele, por favor. Mas a gente vai ter que encerrar por aqui. Foi um grande prazer poder te receber. E Eu que que bom, agradeço. obrigada pelas informações. Adorei o bate-papo. Volte sempre, porque tem muita coisa para a gente conversar ainda. Toda vez que vier alguma informação nova, alguma coisa nova, a gente sempre vai. Já aí vamos pra combinar transmitir. o seguinte: tudo que tiver de tecnologia. Esse doutor o doutor Carlos é super antenado, gente. Ele sabe tudo que está acontecendo ali na medicina, na parte de cirurgia plástica. Toda vez que tiver alguma coisa nova, já fica combinado? Pode deixar. Volta para contar Trago pra gente. aqui, falo para vocês. Perfeito. Combinado. Negócio fechado, hein? Combinadíssimo. Gente, obrigada pela companhia. A gente se encontra no próximo Pode Perfeita. Você pode, sem dúvida alguma. Até a próxima. Obrigada, doutor. Obrigado.